Cronograma Bíblia Todo Dia, João, capítulo de número 7. Primeiramente, Jesus vai à festa das cabanas, nós vamos ver aqui, começando o capítulo 7. A festa das cabanas era uma festa tradicional naquela época, que lembrava os tempos antigos, dos judeus, que quando o povo foi tirado do Egito, liberto, e caminhavam em direção à Terra Prometida, eles moraram em tendas, O tempo que eles peregrinaram pelo deserto, eles não tinham casa fixa, porque eles ficavam levantando acampamento, faziam acampamento. Quando o Senhor dizia que era hora de ir mais à frente, eles iam. Então, por isso, eles moravam em tendas, porque assim eles armavam e desarmavam as tendas. Então, muitos e muitos anos depois, já que nesse tempo de Jesus, havia essa tradição. Por quê? Para lembrar daquele tempo, daquela peregrinação e da libertação que o Senhor operou no meio do povo de Deus. E aí nessa festa, disseram para Jesus, os irmãos de Jesus disseram: você deve sair daqui para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Olha o conselho dos irmãos de Jesus para Jesus. Um conselho que hoje é a lógica humana, Se você quer ser reconhecido, se você quer ser admirado, se você quer ser aplaudido, se você quer ter êxito, se você quer ser honrado, mostre, se amostre, E Jesus, ele vinha numa lógica totalmente diferente, Ele andava diante dos preceitos de Deus. Os princípios eram celestes e não terrenos. E aí o Senhor, ele vai dizer: a minha hora ainda não chegou, o meu tempo certo não chegou. Para vocês, qualquer tempo é certo. Ou seja, para quem não anda na direção de Deus, qualquer tempo é tempo. Mas quem sabe, quem é íntimo de Deus sabe que existe um tempo certo para cada coisa. Amém? Só que nós vamos ver que Jesus vai sim a essa festa, ele vai estar ali naquela festa, mas ele vai de uma forma secreta, ou seja, ele não vai com a intenção de aparecer. Depois Jesus, ele vai ensinar na festa. Quando a festa, versículo 14, quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Como assim quando a festa estava na metade, Jéssica? Porque essa era uma festa que não durava horas, ela durava dias, Então, quando o Senhor Jesus chegou ali, ele ficou em secreto, mas houve um momento em que ali ele começou a ensinar e os judeus, eles ficaram admirados com aquilo. E eles se perguntavam: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Mais uma vez, eles se achavam os donos da sabedoria porque eles conheciam a lei. Mas a sabedoria que Deus tinha dado a Jesus era diferente, A sabedoria do alto, a autoridade era do alto. Jesus ensinava porque a autoridade dos céus estava sobre ele. Amém? Jesus também aqui vai tocar num assunto bem importante. Versículo 23, ele vai dizer assim... 22. No entanto, porque Moisés lhe deu a circuncisão já expliquei para vocês, que era um ato cirúrgico no órgão masculino de cada judeu, deveria ser circuncidado ao 8º dia de vida, para que pudesse dizer que era da nação do povo de Deus. E aí, eles levavam muito a sério essa circuncisão. Quem não tinha circuncisão não era povo de Deus, não era um homem de Deus. E aí o Senhor toca nessa questão da circuncisão, que foi dada desde o tempo de Abraão. O Senhor pediu que Abraão fosse circuncidado e circuncidasse todos da sua casa. E isso continuava. E aqui o povo, os religiosos continuavam fazendo aquilo. E Jesus vai tocar nesse ponto e ele vai dizer assim: no entanto, porque Moisés lhe deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Abraão, Isaque e Jacó. Vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Ou seja, Jesus estava sendo muito criticado porque operava milagres no sábado. E eles, sem amor, eles não ficavam felizes quando alguém era curado no sábado, quando alguém era liberto no sábado. Mas eles estavam ali circuncidando, que também era uma ação, Sendo que eles tinham que guardar o sábado e não fazer nada, mas eles circuncidavam. Então o Senhor estava dizendo ali: hipocrisia, religiosidade, Vocês não estão com o peito aberto.
para as coisas de Deus. Depois, né, a partir do versículo 25, nós vamos ver a questão de que é realmente Jesus o Cristo. E aí vão dizer assim, mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. O que eles estavam dizendo é, como é que esse homem pode ser Jesus? Como que ele pode ser o Messias, se nós sabemos de onde ele é? Tipo, a família dele nós conhecemos, ele vem de uma cidade pequena. Então, assim, eles achavam que por conhecer a família de Jesus, de onde vinha Jesus, não tinha como Jesus ser o Messias. Mas, de fato, eles não sabiam de onde Jesus vinha, porque Jesus veio do céu, né? Jesus veio, ele foi o pão que desceu do céu, e eles não conseguiam reconhecer dessa maneira, infelizmente. E aí o Senhor, ele vai dizer, sim, vocês me conhecem, sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, né? Ou seja, ele estava ali dizendo que era o enviado, Filho de Deus. E aí, a partir do versículo 37, o Senhor vai dizer, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós lembramos dessa parte quando Jesus falou isso para quem? Para a mulher samaritana, lá no capítulo 4 desse mesmo evangelho. João, tá bom? E aí nós vamos ver que o povo, os incrédulos, os líderes judeus continuam incrédulos, não acreditando no Senhor, né? Mas nem por isso o Senhor parou a sua obra, ele continuou, porque ele não buscava afirmações dos homens, mas ele tinha a afirmação de Deus, tanto é que o Senhor disse, este é meu filho amado em quem me comprazo. Tá? Deus abençoe vocês e até amanhã com um novo cronograma, se Deus quiser.